Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, cumprimento todos na paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo no canal da Igreja Pentecostal Jesus Cristo, único pastor, a qual nós estamos numa série de estudo em Isaías 53, e o tema dessa série é Escolhido por Deus e rejeitado para a humanidade. E hoje nós vamos estudar Isaías 53, do versículo 7 até o versículo 9, que nós vamos estar estudando no nome do Senhor Jesus. E eu te peço que você pegue a sua Bíblia, a Escritura nesse exato momento. Vamos ver o que o Senhor tem nos preparado no dia de hoje, o que o Senhor vai nos passar no dia de hoje. Eu vou estar colocando um slide aqui no nome do Senhor Jesus. E desde já eu peço para a amada igreja, os irmãos, para estar automaticamente deixando aí o seu like aí no nome do Senhor Jesus, você ajuda o canal da igreja a divulgar. A cada like que é dado aí no grupo da igreja, aí no canal da igreja, automaticamente é indicado para 5 pessoas. Então, eu te peço que no nome do Senhor Jesus, que você deixe o seu like aí no nome do Senhor Jesus. Você que não é inscrito, inscreve-se no canal, mas está ajudando nós a divulgar o Evangelho e a palavra do Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu vou estar colocando aqui o slide para você, para que nós viemos aprender mais sobre a palavra do Senhor, mais e mais, pois a palavra do Senhor ela é rica e poderosa nas nossas vidas. Nós vamos estar aí ensinando a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. Que a gente estamos aqui para estar aprendendo a cada vez mais a palavra de Deus e os ensinamentos de Deus no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha iluminar a nossa mente no nome do Senhor Jesus nesse instante. Então, pega a sua Bíblia, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, apresenta a tua igreja, apresenta este canal, ó Pai. E todas as pessoas, ó Pai, que vão ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha, Pai, falar conosco, ó Pai, grandiosamente, ó Pai. Deus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, as nossas mentes. Que o Senhor venha abrir no nosso coração, no nome do Senhor Jesus, pela tua palavra. Deus, graças te rendemos, no nome do Senhor Jesus. Abençoe cada vida, abençoe cada pessoa, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E no nome do Senhor Jesus, nós vamos aprofundar nesse exato momento na palavra do Senhor, aonde está escrito desta forma, amada igreja, Isaías 53, do verso 7, do versículo até 9, está escrito assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha, muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirado de quem contará o tempo da sua vinda. Portanto, foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do meu povo, foi ele afligido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com os ricos na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, e não houve engano na sua boca. Amada igreja, aqui a palavra do Senhor está nos falando sobre a submissão do Cordeiro, do Filho de Deus, nos propósitos de Deus, a substituição que era para nós, aquela cruz era para nós, e Cristo tomou sobre si aquela cruz, e fala-se que ele, Aratalabacéia, Tecantalabacéia, sua sepultura foi lançado junto com ímpios. E nós vamos entender o que significa isso. Mas a palavra de Deus nos fala que ele foi um servo sofredor, a qual ele levou sobre si coisas, a iniquidade e a transgressão que não era para ele, era nossa. E aí nós, nós pegamos aquele versículo, como a obediência de um homem entrou a salvação. Então, nesse momento, vamos estar pulando para o próximo slide, no nome do Senhor Jesus.
em nome do Senhor Jesus, a qual aqui nós vemos os versículos que nós acabamos de ler. Estamos estudando o 7, o 8 e o 9. Nós estamos analisando o texto. O que nós vamos falar de hoje, de Isaías 53, na introdução de hoje, é o sofrimento e a missão de Cristo e a obra redentora do Messias. Lembre-se, Isaías 53 nos mostra bem claro, Isaías 53, que a primeira vinda do Messias seria como servo. Então, ele tinha um propósito para se cumprir, e se cumpriu esse propósito aqui na Terra, em uma substituição de uma morte. E quando a gente vê essa morte, ela não é uma morte física, ela é uma morte espiritual. Uma morte, Aranta Labacé, que era uma sentença para toda a humanidade. A morte natural, todos nós vamos passar por ela, e ela é o passaporte para a gente chegar diante de Cristo, diante de Deus. Mas a morte, irmãos, que Jesus, que o Messias, o papel do Messias é a morte eterna. Então, Jesus pagou um alto preço para que nós não venhamos ali provar a morte eterna. Mas essa morte eterna é para aqueles que hoje não crêem no Senhor Jesus como único suficiente Salvador, como único suficiente Salvador, Aranta Labaceta nossas almas. Que a palavra de Deus nos fala que ele comprou toda a língua, a tribo, povo e nações. Então, hoje, para a gente, por isso que a palavra nos fala logo no início, ali em Isaías 53, logo no início, quem creu na nossa pregação. Então, vai ser poucas pessoas que vão crer nessa mensagem. Vai ser poucas pessoas que vão se entregar na mensagem de Isaías 53, a qual nos fala que ele substituiu o juízo que era para mim, para você, ele tomou sobre si aquele juízo e automaticamente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, quando nós olhamos esse contexto, quando nós olhamos ali na introdução de Isaías 53, nós vamos encontrar entre o versículo 7 e o versículo 9 todas essas coisas que estão descritas na introdução aí do slide. Nós temos que entender que houve uma substituição entre a humanidade e Jesus. Jesus pagou o preço. Então, nós temos que nos caminhar diante de Jesus. E nós temos que, a cada dia, buscar a vontade de Deus na nossa vida. A vontade do Pai na nossa vida. E nós vamos aí do versículo 7 aí, que nos fala desta forma, amada igreja. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Quanto Jesus, na via da crucificação, ele passou para Pilatos, e ali Pilatos tem uma ordem para ele ser Aranta-Labacé chicoteado ali, você vai ver que ele foi em silêncio. A cada tribunal que Jesus passava, ele se encontrava em silêncio. Ele não se defendia, e ali ele estava para cumprir o papel a qual Deus colocou sobre a vida dele. Portanto, a palavra de Deus nos fala o seguinte, que nos últimos dias, quando chegar o dia do julgamento, e no livro de Judas, nos fala que Deus vai tecer um juízo, e, portanto, a palavra que Judas ali nos fala, que se Deus não poupou nem o filho dele, Deus não poupará a humanidade de ter rejeitado o filho dele. Porque aquele juízo que era para vir na vida da humanidade foi derramado em Jesus. E Jesus, sendo inocente, ele tinha todo o motivo de não cumprir essa profecia de Isaías 53. Se a gente olhar na lógica humana, ele tinha todos os motivos, mas por obediência a Deus, obediência ao seu chamado,
o projeto que Deus tem na humanidade, Jesus foi como uma ovelha muda, arando labaceia diante, arando labaceia daqueles que estavam oprimindo. O Roma, com os soldados romanos, batendo, acreditando, ele estava em silêncio, suportando aquelas orações, suportando aquele chicote ali em silêncio, suportando as condenações, as acusações do povo em silêncio. Por causa que naquele momento que Jesus estava recebendo, como foi dito no outro vídeo, recebendo a coroa de espinhos, recebendo ali a Aratalabacé colocando um cetro ali só para a mão dele. Ali, automaticamente, como foi explicado no último vídeo, só você retornar, que ali, naquele momento, estava sendo colocado em Jesus toda a iniquidade e todas as transgressões diante de Jesus. Então, ali ele estava em silêncio, como servo. E a palavra de Deus nos fala, aí no nome do Senhor Jesus, quando nós olhamos a palavra do Senhor, no versículo 8, a qual nós vamos ver, no nome do Senhor Jesus, como está escrito aí no slide, em nome do Senhor Jesus, nós vamos ver que ele foi morto por causa das nossas transgressões. O castigo, como nos fala, que nos traz a paz, estava sobre ele. Então, automaticamente, aquela cruz não pertencia a Jesus, pertencia a nós. Aquela cruz era voltada a nós. E quando nós lemos Isaías 53, nós percebemos quanto que o povo gritava, crucifixe, crucifixe. E naquele momento ali, ninguém estava refletindo por que ele estava sendo crucificado. Por estar pregando a palavra do Senhor, por estar curando enfermos, por estar ali, acatando a vontade de Deus. Por que ele está sendo crucificado? Por que ele está sendo ali, crucificado? A grande pergunta que nós fazemos ali, que o povo, todo momento, estava falando, crucifixe, crucifixe, crucifixe. Quando Deus escolheu Jesus, seu único filho, por morrer por nós, escolheu Jesus como uma referência. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele estava efetuando o papel que Israel era para se efetuar. Israel era a luz do mundo. Quando Deus levantou Israel lá no Egito, o propósito que ele seja luz para as nações. Luz para as nações. Que as nações começassem a seguir o Deus de Israel. E naquele momento Israel falhou como nação. E Deus levantou Jesus. Deus colocou Jesus como luz, a qual ele cumpriu o seu propósito, como está escrito em Isaías 53. Israel colocou toda a sua culpa. O Império Romano colocou toda a sua culpa em Jesus de Nazaré. E Adão, quando pecou, fez que a humanidade se desviasse da vontade de Deus. Então, toda a iniquidade que havia na humanidade, Jesus estava pagando naquele exato momento. E ninguém, naquele momento, apontou a área da labaceia, não ajudou Jesus. Naquele momento, a palavra nos fala que quando Jesus foi orar, os discípulos estavam dormindo e não puderam vigiar nem uma hora. Arando labaceia com Jesus. A palavra de Deus nos fala que em Getsênime, o suor do Senhor Jesus caía como sangue na terra. Ele estava aflito, angustiado de morte. E a palavra nos fala que Jesus orou a primeira, os discípulos dormindo.
Pedro, que falou que ia estar com Jesus nesse momento tão difícil, se encontrava dormindo. Portanto, Deus, na sua bendita fidelidade, estava fortalecendo Jesus. E no meio daquela caminhada, Jesus orava a Deus desta forma: Senhor, se for possível, afasta esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Você sabe o que nós aprendemos nessa oração? Que quando nós estamos numa provação, nós reclamamos, nós murmuramos, nós falamos, nós xingamos, mas a gente muitas vezes não põe o joelho no chão e falando: Senhor, mais que essa tribulação seja difícil, mais que essa situação seja difícil, se for possível, Pai, que o Senhor afaste, mas se for possível, que o Senhor, Pai, me dá força para prosseguir. O Senhor Jesus deixou um dos ensinamentos mais lindos para nós, que no meio das nossas provas, das nossas dificuldades, vez de estar murmurando, procurando desculpa, procurando a razão por que isso não acontece, é de se ajoelhar e clamar verdadeiramente ao Senhor. Clamar verdadeiramente e esperar o Senhor a resposta e a vitória. Jesus estava apenas no início daquilo que o Senhor tem preparado para ele em Isaías 53. Quando foi colocado a coroa de espinho, ali a humanidade estava se colocando a iniquidade sobre Jesus. A palavra de Deus nos fala que ele não havia nenhuma beleza nele. Ele não havia nenhuma beleza em Jesus. O próprio livro de Isaías 53 nos fala isso. Do verso 4 a 6, do verso 3. Você vai ver que todo momento Isaías vai se repetindo. Que ele recebeu os despreços dos homens. Porque na via da crucificação, amada igreja, os apóstolos não chegavam mais diante de Jesus. Na via da crucificação, Pedro, aquele que falou que estava com Jesus, negou Jesus. E a palavra de Deus nos fala que ele continuou indo. Enquanto ele estava ali na cruz, havia 2 homens diante dele. E ele estava sendo julgado como um ímpio, um homem que era Aratalabasur e Antalabacé inocente. Quem sabe, no meio daqueles soldados romanos, não havia o soldado do centurião, a qual Aratalabacé ele foi clamar diante do Senhor Jesus a cura. Quem sabe aquele soldado não estava ali. Muitos que foram crucificados, muitos que foram ali curados por Senhor Jesus, muitos que foram restaurados por Senhor Jesus, estavam gritando: crucifixe. Os fariseus que admiraram a sabedoria de Jesus, estavam ali: crucifixe. Então você está vendo uma rejeição de toda Israel. Quando estava ali, crucifixe Jesus. E aqueles que creram na pregação de Jesus, aqueles que creram, começaram a perder a esperança. Começaram a perder a esperança, mas ainda não tinham entendido o propósito, por causa que Deus tinha falado, em Isaías 53, o que o Messias ia passar. E Aratalabasuri e Antalabacé, laço te canta. Todas as vezes que Jesus reunia com eles na Páscoa, ele falou que o Filho do Homem precisava de padecer. E mesmo assim, Pedro, ele não entendeu essa mensagem. Ele automaticamente falou que não ia permitir que isso acontecesse. Mas ele não entendeu o que aquela mensagem queria dizer. O que aquela frase queria dizer? Que precisava do Filho do Homem padecesse para que hoje a nação de Israel e a humanidade
estivesse próxima de Deus. Que Deus olhasse na nossa vida a imagem e semelhança de Jesus. A imagem e semelhança de Deus. Então, a vida de Jesus foi consagrada sempre no propósito de Deus. Sempre foi no propósito de Deus. Sempre foi na vontade de Deus. Então, nós temos que aprender isso. Quando Jesus estava ali, já no versículo Aranta Labassurianta Labaceia, 9, a qual Aranta Labaceia, a palavra de Deus nos fala, que não houve Aranta Labaceia, que ele foi colocar a sua sepultura entre os ímpios. Quando fala isso, é quando ele foi colocado entre aqueles dois ladrões que se encontravam ali, a qual um declarava a culpa e o outro falava, se você verdadeiramente é o Messias, então solte-se a você si próprio e a nós. Prova-se que é filho de Deus. E aqui, Jesus ensina algo para nós aqui. Quem é filho de Deus sempre vai passar por provações nessa terra. E o filho de Deus não precisa se provar que é filho de Deus. Apenas o seu silêncio. Por causa que, versículo 8, Aratalabacete, Cantalabacete, Cantalabacete 9, nos fala o seguinte, principalmente versículo 9, na parte P, não houve nenhum engano na sua boca. Não houve nenhum engano na boca de Jesus. Na boca dos fariseus, você encontrou o engano. Na boca de alguns apóstolos, como Judas, você encontrou um engano. Você encontrou engano também na boca de Pedro. Quando Pedro renegou Jesus. Aquele que falou que era com Jesus, negou Jesus. Então você vai ver ali, naquele momento, naquele instante ali, você vai perceber que Jesus não foi encontrado nenhum engano na boca dele. Portanto, uma das justificações bem clara aconteceu na cruz. Quando aquele ladrão falou, nós estamos aqui porque nós pecamos. E este homem nada fez. O que Jesus fez? Nada. Para estar naquela cruz. Jesus pregou o arrependimento. Jesus pregou o juízo e a vinda dele. Mas precisava dele padecer por nós. Então, uma das coisas que nós temos que pensar e refletir, que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele veio Aranta Labassura e Aranta Labacé para nos salvar. A palavra de Deus nos fala que a sepultura de Jesus, ela foi separada. E Aranta Labacéia, exclusivo Aranta Labacéia para Jesus. A sepultura que Jesus foi Aranta Labassura e Aranta Labacéia sepultado, não havia ninguém tinha sido sepultado naquela sepultura. É por isso que fala que ele foi honrado na sua sepultura. Então, quando nós lemos e estudamos Isaías 53, nós entendemos que o verso 8 e o verso 9, falando-se que sobre ele, sobre Jesus, ele levou as nossas iniquidades, ele levou as nossas transgressões. E ele foi colocado entre o ímpio. Ele foi colocado entre os ímpios. Agora a gente vê no relato dos dois ladrões ali. E naquela época, quando era crucificado, Aranta Labassura e Anta Labacéia na cruz, era tirado a roupa. Eles eram crucificados nu.
Por isso que há um hino, a vergonha da cruz. Era exposto à vergonha, Aranta Labacete, aquele que cometeu o crime. Ali não poderia entrar a multidão, só poderia entrar 2 pessoas de cada família que tivesse, Aranta Labacete, o homem que tivesse recebido aquela pena. E naquele momento, o nosso Senhor Jesus Cristo estava passando na vergonha na cruz. Ele recebeu todo tipo de humilhação. Por morrer por mim e por você. Pagar um alto preço, a qual ele pagou naquela cruz. E muitos ainda renegam a cruz de Cristo no dia de hoje. Muitos falam que é ateu. E eu torno a falar, não existe ateu. Para que um ateu precisa estudar para falar que Deus não existe? Ele apenas quer se convencer que Deus não existe. Este é o grande problema do ateu. Ele sabe que Deus existe. Ele sabe que a cruz existe. E ele sabe que ele vai passar por juízo de Deus. Então, amada igreja, que nós viemos entregar o nosso coração a Deus. Que nós viemos entregar a nossa mente a Deus. Que nós viemos entregar os nossos passos a Deus, no nome do Senhor Jesus. Então, nesse momento, a gente vem, Arantalabaceia, decanta, Rabaço, decanta, pedindo que você venha entregando a cada tempo, Arantalabaceia, entregando a sua vida, entregando a sua alma por Senhor Jesus, entregando-se a Ele, pois Ele é o nosso Senhor, o nosso pastor, e nada nos faltará. Que você venha, Arantalabaceia, Tecantalabaceia, entender o que a cruz significa verdadeiramente, o que ela significa. Ela significa, Arantalabassuri, Antalabaceia, as boas novas. Ela significa que Jesus pagou um preço por nós, para que nós viemos ter livre acesso aos céus. Se hoje nós temos paz no nosso coração com o Criador, é por causa que lá atrás foi pagado um alto preço. E o que o Senhor Jesus requer de nós? Que nós adoramos e glorificamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus. Que nós viemos exaltar o nome de Deus. Que nós viemos glorificar o nome de Deus. Que nós viemos buscar, Arantalabaceia, o Senhor, de todo o nosso coração e de toda a nossa mente. Que a vontade de Deus sempre venha estar na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Que Deus venha fazer, Arantalabaceia, a vontade dele na nossa vida. O Senhor tem um chamado na minha vida e na sua vida. O Senhor tem um chamado nas nossas vidas. O que nós temos que fazer é seguir esse chamado. É buscar esse chamado no nome do Senhor Jesus. Então, neste momento, eu quero que você faça essa reflexão. Eu quero que você faça uma reflexão diante de Deus, para estar buscando a verdadeira vontade dele, a verdadeira vontade do Senhor, a verdadeira vontade de Deus. Porque Deus, ele é fiel. E se ele é fiel nos seus propósitos, ele vai ser fiel na sua vida também. O Senhor, ele é fiel. O Senhor, ele nos protege e nos guarda. Então, entregue-se a sua vida a Deus. Lembre-se todos os dias da obra redentora do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Lembre-se dessa obra tão grandiosa que o Senhor fez por nós, está fazendo por nós. Busque a Deus de todo o teu coração, que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. É esse sangue que nos liberta, é esse sangue que nos cura, é esse sangue que transforma, é esse sangue que faz Arantalabaceia a gente aproximar a cada dia mais diante de Deus. Então, busque o Senhor quanto pode achar. Busque a Deus de toda a tua alma e de todo o teu coração. Nesse momento, eu peço aos irmãos, aqueles que quiserem ajudar a obra do Senhor, ajudar a Arantalabaceia, o ministério, que você venha ajudar, ser
um patrocinador do ministério, que você venha chutar compartilhando vídeo, compartilhar com ensinamentos, aranta labassuri, anta labacé, esse ensinamento na vida de outras pessoas. Aqueles que quiser chutar a obra financeiramente, tem aí as informações, aí que você pode aí estar chutando, você que quer aranta labacé, conhecer o ministério, na descrição aí, enfim, participar dos nossos cultos, no nome do Senhor Jesus, tem todas essas informações, que você venha participar no nome do Senhor Jesus, que você venha estar aqui no nome do Senhor Jesus, que você venha estar conosco, aprendendo da palavra de Deus, aprendendo Arantalabacéia, o ensinamento, aprendendo como Arantalabasuri e Antalabacéia, o que revela a Escritura na nossa vida. Então, eu te deixo no nome do Senhor Jesus, essa gloriosa palavra. Vamos orar agradecendo o Senhor, no nome do Senhor Jesus, pela nossa família, para entrar salvação na nossa família. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por todas as coisas que o Senhor Jesus está fazendo na nossa vida. Vamos agradecer por tudo, por causa que hoje, irmãos, há livre acesso diante de Deus. E nós vamos aprender o efeito da Labacé da cruz. Eu estou preparando uma nova série também, o efeito da cruz, para que nós venhamos aprender os efeitos que a cruz provocou Arantalabacé no mundo espiritual, e para que nós venhamos entender mais e mais, pelo poder Arantalabassúria do sacrifício que Jesus realizou na nossa vida e na nossa família, no nome do Senhor Jesus. Que você curva a sua cabeça no nome do Senhor Jesus, ligue a sua mente a Deus no nome do Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a tua igreja, os teus filhos, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que tenham ajudado e cooperado na tua obra, Senhor, todos aqueles que estão compartilhando este vídeo, ó Pai, que o Senhor venha honrando, ó Pai, cada uma vida, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, abençoe grandiosamente, ó Pai, cada vida, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Honra, Pai, cada alma, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha fazendo a tua obra, o teu mover, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha trabalhando, ó Pai, conforme o teu propósito, o teu querer. Que o Senhor venha edificando, ó Pai, cada vida, ó Pai, aqui em nome do Senhor Jesus. Que esse ensinamento, ó Pai, que no nome do Senhor Jesus, venha em cada vida. Que no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha transformando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te oro, Pai, te agradeço, ó Pai, que o Senhor visitou as nossas famílias, os nossos familiares, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, ó Pai, que cada nome escrito ali, ó Pai, te canta labaceia, Pai, cata ali, ó Pai, te canta ragaço, te canta rabassurianta labaceia, aranta labaceia, laço, te canta aranta labaceia, escrito aí, ó Pai, na inscrição ali, que o Senhor venha visitando, que o Senhor venha trabalhando, que o Senhor venha restaurando. Deus, abençoe, ó Pai, grandiosamente cada vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, que o Senhor venha fazendo sobrenatural, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu agradeço cada um por ter achutado a tua obra, por estar achutando a obra de Deus no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Arantalabassuri, Antalabaceia, te abençoar mais e mais. Que o Senhor venha derramar a graça dele na vida de vocês. Que o Senhor venha, Arantalabaceia, edificando a vida de vocês. E obrigado por compartilhar o vídeo. Obrigado por estar acompanhando a série no nome do Senhor Jesus. E agradeço a todos vocês. Até aqui e até o próximo vídeo no nome do Senhor Jesus.